Chás que fazem bem e que fazem mal para o fígado. Vamos lá para mais uma live da semana, vamos entrando, vamos encaminhando esse bate-papo, vamos compartilhando esse assunto que vai ser extremamente importante para você que está aqui me assistindo. Então, vamos falar hoje sobre chás que beneficiam e chás que podem prejudicar aí esse fígado, né? Muitas pessoas me perguntam qual chá nutri que eu posso fazer uso, eu tô com gordura no fígado, eu tenho nódulo, eu tenho hemangioma, eu tenho hepatite, né? Eu já tô com fibrose hepática, quais chás eu posso tomar, quais chás eu não posso tomar. Então, se você tem essa dúvida, fica aqui comigo e não deixe de compartilhar essa live com outras pessoas que precisam saber dessas informações, tá? Vamos deixando aí esses coraçõezinhos que eu quero saber se vocês estão gostando de toda semana estar aqui comigo, assistindo as lives e aplicando tudo que eu venho ensinando aqui, né, no dia a dia de vocês, tá certo? Então vamos entrando aí, porque hoje tem muito conteúdo e tem várias dicas para que vocês possam estar aplicando aí na casa de vocês, tá? Então vamos primeiro falar sobre o fígado saudável e o fígado doente, tá? Porque são duas coisas muito diferentes mesmo. Primeira coisa, primeiro ponto, muitas pessoas falam, o fígado não dói, fígado não gera essa dor, pode ser uma dor abdominal. Então isso precisa ficar claro aqui, que realmente fígado saudável, ele não dói, né? Você não vai sentir dores na região do fígado se ele está saudável, certo? Então, quando a pessoa ela tem alguma inflamação hepática, uma infiltração de gordura nesse fígado, associado com uma desbiose intestinal, má digestão, você vai sentir sim um desconforto na região do fígado, que é na parte direita superior aqui, né, abaixo das costelas, que é onde se posiciona o fígado. Então você pode ter fisgadas, você pode ter ardência, são sintomas diferentes, mas são sintomas comuns de quem está apresentando alguma inflamação aí nesse fígado, tá? Fora os outros sintomas que eu sempre falo aqui, mas vamos falar de dor, vamos falar da região abdominal hoje, tá? Então vamos focar na região abdominal. Eu sempre falo de outros sintomas que se manifestam, que são sintomas que tem relação com o fígado, mas que a gente não se atenta. Mas hoje eu quero falar especificamente de dores e desconfortos, ok? Ou a Márcia tá falando, meu fígado está inflamado. Bom, então quando você sente dores, né, nessa região do fígado, na região aqui superior aqui, né, do lado direito do abdômen, quando você muitas vezes sente irradiar essa dor para as costas, lombar principalmente, ou na região toda abdominal, tem pessoas que falam, Nutri, eu sinto dor do lado esquerdo, eu sinto dor do lado direito, tudo isso tem uma relação, tá? A gente tem que entender que o fígado está na região direita aqui do abdômen, na parte superior, mas ele tem uma conexão com o tubo digestivo, com o trato gastrointestinal, que aqui está todos os órgãos do aparelho digestivo, estômago, intestinos, né? Então, quando você sente algum desconforto aí, não é normal. E muitas vezes você fez exame ali para ver como que estão seus rins estão bem, graças a Deus, mas você sente que irradia essas dores, fisgadas, queimação, que é o mais comum, que é relatado por pessoas que estão aí sofrendo com esteatose hepática, tá? Então, quando você sente dores, desconfortos, a gente tem o auxílio dos chás, sim, porém a gente tem que ter alguns cuidados, cautela, tá? Porque eu vou explicar outra coisa que eu quero esclarecer para vocês. Esteatose hepática, ela pode sim evoluir para um quadro de hepatite. E o que é hepatite? O final ite significa inflamação mais intensa, mais aguda, tá? É nesses casos que normalmente o fígado ele fica um pouco maior, ele incha, né, que é a famosa hepatomegalia. Então geralmente vem escrito ali, né, inclusive na ultrassonografia, né, hepatomegalia, quando há a presença ali do inchaço desse fígado, do aumento desse fígado,
tá? E isso deixa mais sensível mesmo. O fígado, ele tá no auge da inflamação dele. Então, realmente, os chás, eles podem contribuir, mas muitas vezes esse fígado muito inflamado também não vai tolerar. Então, eu achei muito pertinente trazer esse assunto de chás que fazem bem, que fazem mal para o fígado, o que eu devo tomar. Tem pessoas que relatam nos comentários quando eu coloco algum tipo de chá. Tomei esse chá e passei mal. Deus me livre de tomar esse chá. Então, hoje eu quero que vocês anotem. Vou falar muita coisa importante aqui para vocês, tá? E que vocês devem colocar em prática e devem ter esse cuidado, né? Critérios para fazer o uso do chá. Ok? Então, sim, existem plantas fitoterápicos que auxiliam, são grandes aliados aí para a restauração do fígado, para a saúde hepática e para a desinflamação do corpo como um todo. Só que a gente tem que entender o que o meu corpo está dizendo, tá? Então, nesses casos já de uma inflamação mais intensa, que você está sentindo um certo desconforto ou chega a sentir dor, né, na região abdominal, fisgadas na região ali do fígado, essa dor irradiando ali para as costas, né, a gente tem que ter um pouco de cuidado, tá? Então, como eu falei, eles têm propriedades importantes, os chás são grandes aliados no tratamento para esteatose hepática, fibrose, hepatites inclusive, né? Quando a gente usa ele de forma segura, com cautela. Tá? E por que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes essas dores não necessariamente pode ser ali da região do fígado, mas pode ter dores abdominais, que tem relação sim quando você é diagnosticado com esteatose hepática, tá? Porque quando você tem ali desconforto digestivo, má digestão, intestino inflamado, você tem ali sintomas de gases, de inchaço abdominal, de muita fermentação. Algumas pessoas se queixam de refluxo, né? De queimação. Então, tudo isso aí, eu sempre falo que está tudo muito conectado, fígado e intestino, certo? Então, às vezes, quando você faz uso de chás, você não tolera bem. E isso é muito importante você perceber, você ficar atento àquilo que o teu corpo está falando. Não é porque alguma coisa é boa que vai ser boa para todo mundo, né? Então, eu sempre falo aqui nas minhas redes sociais, vocês que me acompanham sabem que eu dou várias dicas, né? Vários chás que são bons e que são aliados aí no tratamento da esteatose hepática, mas que a gente precisa sempre estar olhando, observando o que é bom para mim, o que não é, e principalmente percebendo a resposta que teu corpo está te dando. Tá? Então, isso é um ponto muito importante. Não sou eu que vou dizer qual é o melhor. Claro que eu sempre oriento, né, os meus alunos, tanto é que tem alunos, que bom que vocês estão aqui, né, alunos do SOS, que eu sempre estou orientando. Qualquer queixa, qualquer coisa que, tomei um chá Nutri, eu não me senti bem, tive um desconforto, tem alternativas. A gente pode estar substituindo, a gente pode estar juntando uma planta que vai potencializar a ação da outra, mas é importante que você sinta, que você observe qual foi a resposta que o teu corpo te deu no momento que você fez uso, né, daquele chá, daquele fitoterápico. E outra coisa muito importante é que chá, a gente fala que é o nosso remédio natural, mas que ele não vai fazer aquela ação de um medicamento, um efeito instantâneo, não. Conforme você vai fazendo uso dele, vai tomando todos os dias, por pelo menos um período, você vai sentir os benefícios, tá? Então, eu tomei uma vez, eu não senti nada. Claro que não vai sentir. O corpo, ele vai acumulando aquele princípio ativo que o chá tem. Então, você tomou o chá, já não vai mais sentir nenhum sintomas. Não é assim. É contínuo o processo, entende? Então, você tem que, por um período, estar fazendo uso daquele princípio ativo que o teu corpo vai acumulando aquela substância boa e aí ele vai tendo aquela reação positiva, tá? Então, os chás, eles entram nesses critérios, certo? E quando você tem ali aquelas dores, que o fígado está no auge da inflamação dele,
tem certos chás que vão aliviar. Então, hoje eu trouxe alguns chás que, vamos dizer assim, que eles não são tão estimulantes, né? Porque o fígado, para ser restaurado, a gente às vezes faz um estímulo, né? Para fazer a autolimpeza dele, para ativar o sistema de detoxificação. Mas nesses casos em que você está com muita dor, uma dor mais aguda, né? Que pode sim ter evoluído ali para uma hepatite gordurosa, que a gente costuma falar, né? Então, a esteatose hepática, se ela tiver num grau muito inflamatório, você pode sim evoluir para uma esteatose hepática ou para uma hepatite gordurosa sim, tá? Porque excesso de gordura infiltrada ali no fígado inflama. Então, quando você tá com uma dor mais aguda, quando você perde até a vontade de comer, muito nauseado, as fezes ficam mais esbranquiçadas, aí você faz uso dos chás que são mais calmantes, que mesmo calmante, ele vai ajudar no relaxamento e também na desinflamação, tá? Então, hepatite é uma inflamação mais aguda, né? Existe a hepatite gordurosa, existem outros tipos de hepatite, medicamentosa também, gordurosa, causada por vírus da hepatite B, hepatite C também. A gente sabe que existem esses tipos de hepatite, que é essa inflamação mais acentuada do fígado. Então, a gente utiliza chás que são menos estimulantes, tá? É naquele momento ali que o fígado ele precisa de algo que é eficiente, que tem ali propriedades anti-inflamatórias, mas que ele não é tão estimulante desse fígado, para esse fígado nesse momento, ok? Então, a gente precisa cuidar desses chás. E quais são os chás que eu recomendo nesse processo? O chá de funcho, aquela sementinha muito parecida com a erva doce, né? Que todo mundo fala, é a mesma coisa que a erva doce. Não, não é a mesma coisa que a erva doce. O funcho, ele a sementinha do funcho, ele tem propriedades ali anti-inflamatórias, tá? Ele é sim um depurativo de fígado, mas ele não é tão estimulante como eu falei para vocês, que vai exigir que esse fígado trabalhe na sua máxima intensidade. A gente não quer isso quando a gente tem sintomas característicos aí de hepatite gordurosa, como eu falei para vocês, tá? Então, o chá de funcho, a gente pode estar fazendo ele e estar tomando. Além dele ajudar o fígado, ele também ajuda na melhora da digestão, ele também ajuda na melhora da desinflamação intestinal. Então, ele tem propriedades que auxiliam na digestão, no intestino e no fígado. É uma sementinha que a gente pode estar utilizando ela para esse fim, tá? Na forma de chá, né? E não tomar, gente, chá, 1 litro de chá, né? Então, uma xícarazinha de chá ali é interessante, é eficiente, é o suficiente. Toda vez que a gente fala de fígado, tá? Guardem isso. Toda vez que a gente fala de fígado e fígado inflamado, tá? Com essas características que eu falei para você, essas dores mais agudas que você sente, uma ardência, né? Acompanhado dessa náusea, de não estar conseguindo comer, das fezes mais esbranquiçadas, da urina mais escura, atenção, porque isso são sinais sim que esse fígado ele tá uma inflamação mais acentuada, que pode sim ter evoluído aí para uma hepatite gordurosa. Então, você pode estar fazendo uso do chá de funcho, tá? Então, o funcho é importante, ele ajuda, ele tem propriedades que ajudam nesse processo. O outro chá que eu acho assim que nesses casos, acho não, né? Segundo o que se estuda, né? Que a gente vê na literatura, é o chá de lavanda. O chá de lavanda, da flor de lavanda, né? Ele é um chá relaxante, é um chá calmante, ele equilibra a parte emocional que fica muito afetada quando a gente tá com esse fígado inflamado, né? Mais irritado, mais mal-humorado, mais sem paciência, ansiedade, a insônia pode estar acompanhando também, porque muitas vezes um fígado muito inflamado, você não vai ter aí um sono de qualidade. Então, a lavanda, ela gera, não é que ela gera, ela tem propriedades que pode estar equilibrando a parte emocional. Muito interessante fazer o uso da lavanda no período da noite, principalmente, né? No início da noite ali, para te ajudar nesse relaxamento, na modulação desse estresse, que geralmente
isso tudo se acentua no fim do dia, né? Então, são sintomas que eles se agravam mais no fim do dia. Porque durante o dia tu tá no corre-corre, mesmo que você esteja com a bateria zerada, você tem que cumprir com as suas atividades, né, do dia a dia. Então quando chega no fim da tarde, à noitinha, o teu corpo ele vai te dizer, nossa, ó, você não parou, mas mesmo assim eu tô ruim, eu tô cansado, eu tô estressado, eu tô com crise de ansiedade, tristeza, né, que muitas vezes acontece essa oscilação de humor, né? Então, o chá de lavanda, ele tem essa potencialidade, através dos ativos que tem na lavanda, né, da composição dos compostos bioativos que tem nela, você pode estar se beneficiando disso, uma vez que você está modulando esse estresse, essa raiva, ou momentos dessa tristeza que pode acontecer, de não conseguir dormir, né? De mesmo cansado não conseguir relaxar no período da noite, ela tem esse suporte que equilibra a parte emocional, tá? Então você pode estar fazendo um chazinho da lavanda também, florzinha, né? E esses chás, eu sempre costumo falar que você não pode ferver. Toda vez que for algo sensível, né, uma sementinha, uma florzinha, esses chás eles são feitos em infusão, ou seja, você ferve a água e depois você faz o chá, tá? Ferve a água e coloca por cima ali, ou da sementinha ou da florzinha, tá? E aí eu vou falar agora dos chás mais estimulantes, que são também importantes aí para o fígado, tá? Os chás, por exemplo, de alcachofra, que é um pouco mais amargo, que o fígado se agrada, né? Que é um excelente coadjuvante para tratar gordura no fígado, para ativar o sistema de detoxificação desse fígado, dar essa ferramenta desses compostos que tem na alcachofra para ajudar tanto na digestão quanto na melhora do fígado, mas a gente tem que ver a tolerância, tá? Como eu falei, nesses casos do fígado um pouco mais inflamado, como eu falei, dessas queixas de dores mais agudas, de dores, né, em si, esses chás muito estimulantes eu não coloco, né? Por exemplo, falando aqui cardo mariano, depende. O cardo mariano é uma das plantas mais estudadas para fazer, né, o tratamento ali junto com a alimentação, que eu sempre falo que a base é a alimentação. Mas às vezes, se você tiver ali naquela inflamação aguda, com aquela dor intensa, tem organismo que não tolera, tá? Tem organismo que vai rejeitar. E é por isso que vocês falam muito nos comentários. E é por isso que eu estou fazendo essa live hoje, para esse esclarecimento, né? Não dizer assim, ele não presta, esse chá aqui eu tomei e passei mal. Não, você não está tolerando ele. E será que você fez ele da forma correta? Então a gente não pode, porque eu não tolerei naquele momento, que pode ser que eu esteja com esse fígado muito inflamado, eu passei mal, eu não posso dizer que ele vai fazer mal para todo mundo, entenderam? O que eu estou querendo dizer aqui é que existem chás que no momento que você está numa inflamação mais aguda, eles são melhores, como é o caso do funcho e da lavanda. E chás que eu não recomendo se você está com algum sintoma de uma hepatite gordurosa, como é o chá, por exemplo, da alcachofra que eu falei, se você for tomar e você se sentir mal. Ela é excelente, um dos chás mais amargos que tem, né? Mas às vezes você não tolera ele. Outro chá também que eu falo que tem que tomar muito cuidado e que na verdade eu não recomendo, nem se você não tiver aí com essas dores mais agudas, que você tiver aí com esse fígado gorduroso, eu também não recomendo, que é o chá do boldo, o boldo brasileiro, a folha, entendem? Então, essa folha de boldo que a gente tem aqui, né, tem vários tipos, tem a folha maior, mais graúda, tem a folha que é menor, né? O boldo é bom, mas eu vivi escutando que o boldo é bom para o fígado, que o boldo, ele é uma planta ali, uma folha que ajuda muito no fígado. Realmente, ele tem propriedades importantes que auxiliam na saúde hepática, não para tratar um fígado que está doente, tá? Então ele é muito estimulante,
Essas folhas, quando a gente faz um chá, por exemplo, é em casos muito pontuais. Eu não tenho problema de gordura no fígado, mas eu comi uma feijoada e eu passei mal, assim, tive dificuldade de digerir essa feijoada do domingo. Muito pontual, eu pego ali a folha de boldo, eu faço um chá, tá? Mas se eu estiver com esteatose hepática, se eu estiver sentindo sintomas de dores mais agudas, fisgadas nessa região do fígado e já tenho esse diagnóstico de esteatose hepática, grau 1, grau 2, grau 3 e estou sentindo muito esses sintomas, né, dessa gordura infiltrada no fígado, eu não recomendo, porque ele é uma folhinha que as propriedades que tem nela são muito estimulantes desse fígado. Estimula demais ele, só que ele não tá tão bem para ser muito estimulado, tá? Então, nesses casos, não recomendo. A folha de boldo brasileiro, tá? Se você tiver, eu tenho no meu quintal, Nutri, a folha de boldo do Chile. Não, você não tem boldo do Chile na sua casa, no seu quintal, tá? Boldo do Chile, você só encontra ele, folhas desidratadas, em lojas de produtos naturais, certo? O que você tem é um boldo, uma espécie de boldo pequenininho, com a folha mais grossinha, né? Não é o boldo do Chile, certo? E esses boldos que a gente tem em casa, no quintal, são mais utilizados na forma fresca, tá? Por exemplo, ele macerado, né? Coloca um pouquinho de água e toma, como se fosse ali um elixir. Você vai picotar ele ali, vai amassar a folhinha num pouquinho de água, né, com um pouquinho de limão e vai coar e vai tomar. Mas na forma de chá, ele vai liberar muito as propriedades dele nessa água quente e vai concentrar mais esses bioativos ali. Então, não se recomenda, tá? Não estou falando do boldo do Chile, que é uma outra coisa, certo? Estou falando do boldo brasileiro, essa folha de boldo que vocês conhecem. Então, nesses casos de esteatose hepática mais evoluída aí para uma inflamação maior, né, grau 3, grau 2 que seja, sentindo esses sintomas que eu relatei no início da live, não recomendo, ok? Recomendo ali mais os chás calmantes, os chás que têm uma propriedade anti-inflamatória, mas que não vão estimular tanto esse fígado, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então o boldo do Chile é um dos chás que eu falei. E tem um chá bem interessante, que é para eu finalizar essa live de hoje, que muitas pessoas têm medo ou passaram mal ou ficam receosas de tomar esse chá, que é o chá de hibisco. O chá de flores de hibisco, a gente sabe que eu já falei aqui, né, algumas vezes, que o chá de hibisco ele tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e propriedades vasodilatadoras. O que quer dizer isso, Nutri? Estou chegando por aqui e ainda não sei o que é. Então, geralmente, quando você tem ali um fígado inflamado associado com uma pressão que está oscilando, pressão alta, sabe? Significa que você não está tendo uma boa oxigenação, uma circulação boa, que geralmente o seu vaso ele está mais fechadinho, né? O vaso sanguíneo. Então, esse vaso mais comprimido, mais fechado, eu vou ter que ter um fluxo mais intenso, uma pressão maior desse meu fluxo do sangue para ele poder circular no meu corpo inteiro. E isso gera uma pressão alta nos nossos vasos sanguíneos, tá? Em relação, o fígado participa ali da circulação, das proteínas ali que estão envolvidas na coagulação sanguínea, então é uma conexão muito grande. O fígado tem uma conexão muito grande com todos os órgãos do corpo. E aí o hibisco ele tem propriedades vasodilatadoras que ele ajuda nessa regulação, nessa vasodilatação, para esse vaso ficar maior como ele deve ficar e o fluxo passar de forma mais natural, sem muita pressão, vai regular a pressão das nossas artérias, né? Só que o problema é que muitas pessoas fazem o chá de hibisco muito concentrado. Por exemplo, eu escutei que chá de hibisco faz bem, que ele é diurético, que ele é bom para a saúde hepática, que ele é bom para a pressão, vou colocar flores de hibisco ali e esquecer elas dentro da garrafa. Ou eu vou fazer um chá e vou levar para o trabalho e eu esqueci ali as flores dentro desse chá.
Não pode. Por quê? Porque o hibisco, ele tem uma liberação desses compostos bem rápida. Tanto é que quando você coloca ali uma água quente na xícara, coloca ali as flores de hibisco, a pigmentação ali é muito rápida, aquelas propriedades vermelhinhas que vai saindo, né? Aquela pigmentação é que está concentrado ali os princípios ativos. Então, se você deixa aquela flor ali, ela vai liberando, e quando estiver ali, ela vai liberando na água. Então, o excesso, a concentração desses princípios ativos vai fazer mal, sim, porque tudo que é bom e ruim, em excesso, não vai fazer bem, nem aquilo que é bom. Tá? Então a gente tem que ter um equilíbrio. Então o chá de hibisco ele tem que fazer na forma de infusão, mas ele tem que ser assim, uma infusão de 3, no máximo 5 minutos, ou seja, tu abafa ele ali e tem que coar, não pode deixar a florzinha no chá. Você tem que tirar essa florzinha, você tem que coar. Na verdade, nem um chá eu posso deixar a erva, a planta, a flor, a folha dentro do chá. Eu preciso coar esse chá. Então, se você tem o hábito de fazer chá e deixar a erva, a planta, a casca que seja, no chá, não faça isso. Coe, não pode, porque vai sempre estar liberando ali as propriedades dele naquela água, tá? Então você tem que tomar cuidado, sim, com esses chás muito concentrados. Então, às vezes, a concentração desses princípios ativos é que fez mal, certo? Mas se você fizer na dosagem correta, no preparo correto, você vai saber. Você vai sentir ali os benefícios que o chazinho traz aí pra gente. Como eu falei, 180, 200 ml já é uma quantidade muito boa pro dia a dia, né, pra gente tomar. Então, tendo esses cuidados, você vai sentir os benefícios. Por isso que eu falo, chazinho ele é um remédio natural. Então a gente precisa saber como fazer. Não precisamos ficar com medo assim, mas precisamos ter o conhecimento de como usar e em que momento usar, para que eles possam ser o nosso aliado nesse tratamento, tá certo? Então tenha esses cuidados, observa aquilo que o teu corpo aceitou, porque uma vez que você toma algo um chá que você toma e o teu corpo se sentiu bem com ele, pode ter certeza que você vai sentir alívio, vai sentir uma sensação boa, teu corpo vai te dizer que ele aceitou, que ele gostou, que você pode continuar dando para ele. E o contrário também, você fez um chá ali, se sentiu mal, se sentiu ali com alguma coisa, não caiu muito bem, é teu corpo te avisando, olha, esse aqui nesse momento eu não estou tolerando, é demais para mim, eu estou num momento que o menos é mais, entendeu? Então você pode estar olhando ali, notando, escutando o seu corpo, que isso é muito importante, certo? Espero que tenha clareado aí, né, na cabeça de vocês essa atuação dos chás na nossa rotina, né? O chá, a gente sabe que vocês podem estar observando aí que é muito estudado, os fitoterápicos são muito estudados, eles têm assim, grandes compostos que auxiliam muito na desinflamação do corpo, que a gente pode estar colocando como uma rotina diária, né? Eles são importantes sim, tanto na prevenção quanto na regulação de algo que está em disfunção, como é o caso de um fígado gorduroso, né? De uma insulina alta que a Lúcia está colocando aqui, de uma pressão alta, de uma má circulação. Então sim, tem chá para tudo, tá? Lúcia, um dos chás, inclusive, que ajuda muito na regulação glicêmica e insulinêmica é a canela. O chá de canela é ótimo para isso, tá? Desde que a gente empregue ele na hora certa, fazendo link com a alimentação, que é super importante, né? Porque a gente não pode também achar que o chá é milagroso. Tomei aquele chá, pronto, ele resolve. Não, é um conjunto de estratégias que vai trazer todos esses benefícios que eu venho falando aqui, certo? Então, guardem isso. Quem está sentindo aí sintomas aí de que esse fígado gorduroso tá nesse auge da inflamação, né? Não é só uma esteatose hepática, eu tô apresentando sintomas de uma possível hepatite, que ninguém diagnostica aqui, né, gente? Mas se as suas enzimas hepáticas estão muito elevadas, né? Se você está sentindo dores mais intensas, fisgadas na região desse fígado,
tem mesmo que observar, tem que verificar se realmente você não evoluiu para uma hepatite gordurosa, tá? Porque isso é muito sério. Apesar de muitos ainda falarem que esteatose hepática é muito comum, que todo mundo tem, que é só acompanhar, não é verdade. É preciso tratar enquanto é tempo e não esperar que ela evolua ali para grau 3, para fibrose, enfim, né? Para um fígado aí ou um carcinoma ou para cirrose. Então isso é importante, tá? Luzânia, né? Luzânia. Então, pode tomar chá de dente de leão, alcachofre, cardo mariano. Esses 3 são bem estimulantes, tá? São 3 ervas aí, plantas que ajudam na saúde do fígado, mas que na presença de esteatose você tem que ir com cautela, né? Não fazer os 3 de uma vez. Não indico os 3 de uma vez você fazer, tá certo? Tenham cuidado, né? Não é porque são plantas boas, você já ouviu falar muito que eles são ótimos para quem está com gordura no fígado e exagerar. Toda vez que a gente fala de esteatose hepática, o menos é mais. Eu sempre falo isso, essa é a regra, a primeira regra que a gente tem que tomar cuidado. O menos sempre vai ser mais. Os 3 são bons, não tem por que a gente tá colocando e estimulando demais numa mesma preparação, tá bom? Então aguardo vocês na próxima semana, tenham uma boa semana aí e vejo vocês aqui comigo na próxima live da semana com mais um assunto que vai favorecer aí o tratamento, a melhora e a restauração desse fígado, tá certo, gente? Um abraço, fiquem com Deus.